Olá, de volta aqui, back here with ordinal numbers. Estamos de volta aqui com números ordinais, ordinal numbers. Vamos dar uma olhada o que são os ordinal numbers. Aqui, ó. So, ordinal numbers. Let's see how we form ordinal numbers. Look at the cardinal number. Here is an example. 4. Number 4, spelling 4. O número 4, o dígito 4 e o spelling for, F-O-U-R. Esse é o cardinal. Mas veja só a forma ordinal, como é que ele fica, ó. Fourth. O que no cardinal era 4, no ordinal becomes fourth, quarto. 4, quarto. E para formar isso, a gente coloca aqui no spelling, a gente coloca TH, e no dígito também a gente coloca TH. É como se no português a gente colocasse assim, 4, e o negocinho aquele que eu não sei como é que chama, que é assim, ó, quarto. Mas em inglês não tem aquela bolinha, tem o TH. Geralmente se põe TH na formação desses números. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. 7. Ordinal number. 7th. 16. Ordinal form. 16th. Então, com os números, geralmente se coloca o TH ao final dos dígitos e ao final do spelling. Simplesmente se pega o spelling aqui, ó, 16, e acrescenta TH. Mas cuidado, não sempre. Veja aqui, ó, problemas de spelling. Mostrar um spelling diferente aqui, ó. Ó. Cadê? Spelling. Esse, ó, 5. Que se transforma em fifth. Então, esse aqui não pegou o 5, não é o 5 inteirinho, ó como mudou ali, ó. Não é 5, é fifth. O VI se transforma em F. Essa é uma exceção do spelling. Tem várias dessas exceções. Aqui vamos ver outra exceção, ó. O 9, que na forma ordinal se transforma em ninth. Então, olha ali, ó. O E sumiu e ficou simplesmente ninth. Portanto, não é 9th. Ó, é ninth. Praticamente, a maioria dos números vai simplesmente TH sem mudar nada. Mas tem essas exceções. A principal exceção são os números 1, 2 and 3, que se transformam desse jeito, olha. Look, have a look. 1, first. 2, second. 3, third. Então, aqui não vai o TH que a gente usa nos outros números. Aqui, o que se usa é no 1 é o ST, que são as duas últimas letras de first. No 2 se usa o ND, que são as últimas duas letras de second. E no third se usa RD, que são as duas últimas letras de third. Em todos os outros casos, se usa as duas últimas letras TH, exceto aqui, ó, no first, no second e no third. Isso também acontece com todos os outros ordinals que terminam com esses números. Por exemplo, aqui, ó,
o 21. Number 21. Quando a gente põe na forma ordinal, ele fica 21st. E veja, o ST vai aqui e o first vai aqui. Com essa, com esse tracinho aqui, 21st. Vamos ver aqui, ó, 42. Number 42 in the ordinal form. 42nd. 42º. 42nd. 73. 73rd. When to use the ordinal numbers? Quando usar os ordinal numbers? Surpreendentemente, existem muitos usos. Ó, por exemplo, dates. Dar a data da semana, ou o ano, enfim. Sequence and order de alguma coisa, a sequence em que uma coisa acontece. Os floors, os andares de um edifício. Celebrations, como birthdays e anniversaries, aniversários e comemorações especiais. O century, em que se está, século XIX, século XX. E para nomear kings, queens and popes, os reis, as rainhas e os papas. Vamos ver cada um desses individualmente. Dates. Let's have a look at two examples. They will arrive on the 29th. Ó, o uso aqui para datas, ó. Eles chegarão no dia 29. On the 29th. Assim é que se fala uma data em inglês. On the 29th, no dia 29. Outro exemplo. The US Independence Day is celebrated on the 4th of July. O dia da independência americana dos Estados Unidos é celebrado no 4 de julho, on the 4th of July. E aqui está como é uma data, aqui está o uso do ordinal number, 4th. Aqui nessa data aqui, ó, 29th. Portanto, é usado para datas. Vamos ver um outro uso. Sequence or order. A sequência, a ordem em que as coisas acontecem. Por exemplo, aqui, ó. She came third in the race. Ela chegou em terceiro lugar na corrida. Third, que é um cardinal number. Minto, um ordinal number. Aqui outro exemplo. This is the first time it has happened. Esta é a primeira vez que isso aconteceu. Croatia finished second in the Russia World Cup. A Croácia terminou em segundo na Copa do Mundo da Rússia. Todos esses são exemplos de ordinal numbers. Aqui o third, aqui o first, aqui o second. Você reparou que aqui nessas frases, quando a gente escreve no texto escrito, a gente usa o número ordinal por extenso, em vez de o algaísmo com o TH, por exemplo, aqui no third, ou o 1 e o ST aqui no first, ou o 2 e o ND. Então, quando é por extenso, quando é uma frase, quando é escrito, a gente usa o ordinal por extenso. Vamos ver uma outra instância que acontece, ou em que se usa o ordinal number. Floors. We also use ordinal numbers to name the floors, para indicar o andar em que alguma coisa está em um edifício. Por exemplo, aqui, ó. Our office is on the 9th floor. O nosso escritório fica no 9º andar. Outro exemplo. The laundry is on the 2nd floor. A lavanderia
fica no segundo andar. E mais um exemplo. The suites are on the third, seventh floor. As suítes estão no 37º andar. Celebrations. Aqui dois exemplos de celebrations que são muito comuns. A girl's 15th birthday is very important in Brazil. Birthday. O aniversário de 15 anos de uma menina é muito importante no Brasil. Aqui outra celebration. Ó. Today is my parents' 5th wedding anniversary. Hoje é o 50º aniversário de casamento dos meus pais. Essa celebration, olha aqui, ó, anniversary. Anniversary é diferente de birthday. Birthday é o dia do nascimento. Literalmente, a tradução é dia do nascimento, birthday, em inglês. Em português, a gente fala aniversário. Mas em inglês, não é aniversário, é dia do nascimento. É o 15º dia do nascimento. Nesse caso aqui, 15th birthday. Birthday é diferente de anniversary. Anniversary não é a data de nascimento de uma pessoa. É a data em que um evento aconteceu. Não o nascimento de uma pessoa. Qualquer outro evento, menos o nascimento de uma pessoa. Para nascimentos, a gente usa birthday. Para aniversário de nascimento, se usa a palavra birthday. E para aniversário de qualquer outra coisa, se usa anniversary. Com duplo N. Anniversary. Nesse caso aqui, as bodas de ouro dos pais. 50th wedding anniversary. Vamos ver um outro exemplo. Centuries. O século em que os eventos acontecem. Por exemplo, Shakespeare was born in the 16th century. Shakespeare nasceu no século XVI. The world will have 10 billion people in the 22nd century. O mundo terá 10 bilhões de habitantes no século 22. Mais um. Kings, Queens and Popes. Veja o exemplo. The Queen of England is Elizabeth II. A rainha da Inglaterra é Elizabeth II. E aqui mais um exemplo. Ó. Pope Francis II succeeded Pope Benedict XVI. O Papa Francisco II sucedeu o Papa Bento XVI. Bento XVI. Veja só que nesse caso aqui, os números ordinais são expressos em algarismos romanos. Uma dificuldade a mais, ó. Então, nesse caso de reis, rainhas e papas, não se usa a forma tradicional de construir os números ordinais. Se usa números romanos, ok? Muito bem, chegamos ao fim aqui dos ordinal numbers. Vamos só fazer um teste bem rápido, um teste de listening. Vamos lá. Então, pegue um pedaço de uma folha de papel e escute as pronúncias dos ordinais e veja se você acerta. Vamos lá. Listening test. Number 1. 19th. 19th. Number 2. 9th. 9th. Number 3. 21st century. 21st century. Number 4. 7th floor. 7th floor. Number 5. 21st birthday. 21st birthday.
Number 6, sixth position. Sixth position. Number 7, 3rd of July. 3rd of July. Number 8, 25th. 25th. Number 9, 11th. 11th. Number 10, Elizabeth II. Elizabeth II. Vamos ver as correções aqui. Number 1, 19th. Você pode escrever tanto com o algarismo, com o numeral, quanto por extenso. Number 2, 9th. Number 3, 21st century. Number 4, 7th floor. 5, 21st birthday. 6, 6th position. 7, 3rd of July. 8, 25th. 9, 11th. And 10, Elizabeth II. É muita informação, né? Mas você não precisa memorizar tudo isso ao mesmo tempo. Só você já tendo uma ideia de como que é usado os números ordinais, ordinal numbers, já dá para saber mais ou menos como se virar. Por exemplo, no hotel dá para dizer, no 4th floor, no 5th floor, no 10th floor, por aí vai. Ok? Nos vemos no próximo vídeo. Goodbye.